Partimos agora para a terceira e última intervenção deste tema, pela arquiteta Soraya Genin, no subtema Formação Técnica e Patrimonial do setor da construção na área do património cultural construído, a que a autora acrescentou teoria e prática. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui e precisamente falar sobre este tema que me é tão querido. E acrescentei o teoria e prática porque, de facto, vir só falar de formação sem ligar à realidade, que é a prática, ficava um bocadinho coxo e eu achei que seria ideal falar das duas coisas em simultâneo. Também porque da minha vida profissional tenho circulado um bocado, primeiro trabalhei em câmaras municipais, ateliês de arquitetura, empresas de construção civil e atualmente sou docente do ISCTE, portanto, entretanto também criei uma empresa um ateliê de arquitetura especializado na área da conservação, de forma que acabei por ter uma percepção muito alargada destas questões da teoria e da prática. E estou sempre confrontada com isto, da dificuldade que é implementar a prática na teoria e a teoria na prática. Ou seja, as questões que nós assistimos hoje em dia, destes exemplos que foram falados, de destruição, demolições do património arquitetónico, tem muito a ver com o facto de que quem pratica não tem teoria. E muitas vezes os que ensinam também não têm prática. Portanto, as duas têm que ser vistas em paralelo para que haja alguma eficácia, parece-me. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de trazer aqui para reflexão é um texto já muito antigo, de Vitrúvio, em que ele fala precisamente na questão da teoria e da prática. Isto é dedicado aqui aos requisitos do arquiteto, que eu sou, e, portanto, por isso é que conheço mais este capítulo, mas eu acho que se adapta a qualquer profissão, a qualquer área científica. Então vou ler, que é para todos lermos e todos pensarmos nestas questões também, que diz, é logo o primeiro capítulo do livro. A arquitetura é uma ciência que deve ser apoiada por uma grande diversidade de estudos e de conhecimentos, através dos quais ela julga todas as obras das outras artes que lhe pertencem. Esta ciência adquire-se pela prática e pela teoria. A prática consiste numa contínua aplicação à execução de projetos como nos propomos, segundo os quais a forma conveniente é atribuída à matéria de que todos os tipos de obras são feitas. A teoria explica e demonstra a conveniência das proporções que as coisas que se querem fabricar devem ter. Isto faz com que os arquitetos que se esforçam por obter a perfeição da sua arte através unicamente do exercício da mão não obtivessem quase nenhum avanço, por muito grande que tenha sido o seu trabalho. De igual modo, aqueles que acreditaram ser apenas através do conhecimento das letras o único caminho para obter o êxito, pois não obtiveram mais do que escuridão. Mas aqueles que juntaram a prática à teoria foram os únicos a ter sucesso no seu empreendimento, porque estavam munidos de tudo o que era necessário para chegar a bom fim. Ora, isto tem um bocado a ver com a questão que eu agora trago a seguir, que é, portanto, a apresentação da prática. Quando eu era estudante de arquitetura, o curso do último ano tinha 3 opções: arquitetura, urbanismo e reabilitação. Isto já há algum tempo. Há escolas que hoje em dia, há universidades que hoje em dia têm isto, mas são poucas. Eu escolhi arquitetura, portanto, isto foi em 1900, acabei o curso em 90. Eu escolhi arquitetura, pois, como a maioria dos estudantes de arquitetura, achava que a conservação não permitia ser criativo. Isto é o comum. E ser arquiteto era criar. Só uns anos mais tarde resolvi aprender a conservação no mestrado em Louvain, na Bélgica, pois em Portugal não havia. Um ano mais tarde abriu em Évora. E ainda tive a sorte de ter como professor o Raymond Lemaire, um dos criadores da Carta de Veneza, que todos conhecem, que ainda é a nossa carta de referência. As recomendações do professor Lemaire foi, de facto, difícil de pôr a teoria em prática. Quando vim para cá, então abri o ateliê
e, de facto, esta panóplia de intervenientes que temos na construção, donos de obra, construtores, engenheiros, arquitetos, historiadores de arte, arqueólogos, conservadores, restauradores, etc., não é? Há muitos mais. Este entendimento não é fácil. Portanto, começa pelos donos de obra. Programa. Quando lançam um programa, nem sempre são os programas adequados para os edifícios, como muitos sabem. Especialidades. Quando o arquiteto diz que precisa do historiador de arte, do conservador, do engenheiro, para fazer o projeto, nem sempre os donos de obra percebem que estas especialidades são necessárias. Portanto, fica um bocadinho difícil. Muitas vezes o arquiteto tem que fazer de historiador de arte, não é? Eu fiz isso, tive que fazer. Portanto, não é fácil de implementar. As empresas de construção, estamos aqui a ver uma fotografia de um pedreiro que veio explicar como é que se fazia uma argamassa de cal, porque de facto o empreiteiro não queria fazer a argamassa de cal, queria aplicar uma argamassa de cimento na obra e, portanto, é difícil porque raramente os empreiteiros e as empresas de construção têm mão de obra especializada, trocam argamassas de cal por argamassas de cimento, trocam madeira por gesso cartonado, trocam o que for preciso assim confrontados por uma técnica tradicional, pois não sabem fazer. Nem entendem porque devem fazer assim e não o contrário. Os engenheiros também muitas vezes projetam estruturas de betão ou metálicas em vez de estruturas de madeira, porque não aprenderam. Apoiam vigas em paredes de tabique como se fossem alvenarias de tijolo, passam condutas da vaca à frente de elementos históricos a valorizar, etc, etc. Para não falar só mal dos outros, também gostava de falar mal dos arquitetos, que é a pior raça. Portanto, temos aqui o caso da Casa da Praça das Flores. Obviamente que já a maior parte ouviu e sabe de que é que se trata, portanto, o tal processo que está em tribunal neste momento, que é um projeto de um arquiteto conhecido, portanto, também não vou comentar muito este problema, mas o problema principal aqui, neste caso, parece-me que é o facto de não haver necessidade nenhuma de uma demolição. Se o edifício não tem fissuras estruturais, de problemas de deformações, não tem nada que se lhe seja atribuído a condição de ruína, que é o que o PDM diz que deve ser os casos de demolição, porque é que se vai demolir, não é? Poderia falar na questão do projeto, mas não interessa. Aqui temos outro caso, que é o do caso do Largo de São Miguel, do Museu Judaico. Obviamente que ninguém está contra o Museu Judaico, mas quer dizer, retira-se, retira-se a fachada do edifício, retiram-se 3 imóveis, portanto, onde está o painel é a demolir, num largo que está completamente caracterizado, tem de um lado este edifício que vai ser demolido com estas escadas laterais, idêntica ao outro que está ao lado, portanto, isto é um conjunto, não é apenas uma questão de um imóvel. É um conjunto, são as pessoas, é o património humano, como foi falado há pouco, e vai tudo ser demolido, novamente, um caso em que não há fissuras, não há deformações, este edifício está em perfeito estado e também vai ser demolido para construir outro, em vez de 3 pisos, com 5. Este edifício é o que está por trás, é o que se vê por trás. Tem este aspecto assim, coitadinho, desgraçado, muito mau, mas não está nada mau, é só uma questão de revestimento. Este muro, que é no lote do lado, também vai ser demolido, e a senhora também vai ser demolida, e a cadeira também vai. Vai a população, não é? Já foram desalojadas algumas pessoas. Pronto, isto vai tudo à vida. Porquê? Só porque alguém se lembrou de fazer ali, não é? Isto é a situação de Lisboa e do Porto, portanto, fachadismos, demolições atrás de demolições, intervenções irreversíveis. Não há critérios, não há valores. Os habitantes são desalojados. A pressão é tanta que nem consideram o valor económico, que é isto, do património cultural dos imóveis e das pessoas.
Alfama atrai pelo seu património construído e pelos seus habitantes. Os dois são inseparáveis, obviamente. Excelentes arquitetos envolvidos, câmaras, DGPC, tantos casos todos os dias. Um dos problemas é, sem dúvida, a lacuna na formação. Os donos de obra vão buscar este ou aquele arquiteto, este engenheiro, este empreiteiro, porque tem experiência, ou seja, prática, mas na realidade não têm formação. E aí a prática impõe-se à teoria, obviamente, não é? Portanto, e temos os fachadismos. Para vir falar neste tema fiz uma pequena pesquisa, porque já há muito tempo que me andava a perguntar como é que estava a situação das universidades e da formação universitária ao nível dos mestrados integrados. Porquê dos mestrados integrados? Porque, no fundo, o arquiteto e o engenheiro que são formados são eles que vão depois assinar os projetos e ser responsáveis pelos projetos, fazer a gestão da obra, fiscalizar, etc. Portanto, eu estou ali em primeira linha porque é o ISCTE, portanto, eu tenho a Unidade Curricular de Conservação e Reabilitação, é uma unidade obrigatória no curso do mestrado integrado de arquitetura, portanto, a verde temos os mestrados de arquitetura e a azul temos os mestrados de engenharia civil. Portanto, em arquitetura, como se pode ver, a Faculdade de Arquitetura tem 2 obrigatórias e depois tem um mestrado de especialização em reabilitação também, com 3 unidades curriculares obrigatórias ou 4 optativas. O técnico tem uma obrigatória, como no ISCTE. Digo-vos que é muito pouco. Uma unidade só é muito pouco. Portanto, há 3 universidades em que a unidade curricular de conservação é optativa, o que significa que o arquiteto pode sair de um curso de arquitetura sem nunca ter ouvido falar em património. Quer dizer, ouviu nas aulas de História da Arte, obviamente, de História da Cidade, de História da Cultura, etc. Mas em conservação. Portanto, e os engenheiros também, há uma universidade em que tem esta unidade como obrigatória, mas as restantes são optativas. Coimbra é uma exceção que dá uma hipótese dos últimos 2 anos ter a especialidade de reabilitação. Ora, o aluno que faz a licenciatura, de facto, não aprende nada ou quase nada sobre conservação do património. Portanto, esta formação dos técnicos que vão projetar, licenciar, coordenar e fiscalizar obras de conservação é o panorama que nós temos. Portanto, também não nos podemos admirar que as obras não tenham o fim desejável. As escolas profissionais, e aqui baseio-me num livro que vai ser editado pelo engenheiro Vítor Coias daqui a pouco tempo, esperemos, em que está analisada esta questão do sistema da qualificação para a reabilitação do edificado e do património. Aqui apresento os níveis 2 e 4, porque o 6 é o tal das universidades que eu apresentei, portanto, os níveis 2 e 4. Temos também centros de formação, não analisei quais são as disciplinas, o que é que falam e qual é o conteúdo, mas há o CENFIC, há o CICOP no Norte e também há entidades privadas, mas o que diz o engenheiro Vítor Coias é que, de facto, a oferta formativa disponível continua centrada nas áreas profissionais da construção nova. Portanto, também há aqui lacunas nos níveis de 2 a 4. O IAPMEI, em 98, diz que a generalidade dos trabalhos da construção é atualmente menos sabedora do seu ofício, tem menos qualificações profissionais que há 30 anos, e atualmente a construção é uma atividade fortemente geradora de emprego não qualificado e precário. No futuro é essencial que seja um setor criador de emprego qualificado. O regime de alvarás do Decreto-Lei 12 de 2004 veio contribuir para o agravamento da situação, reduziu-se o número de tipos de trabalho, passaram a aceitar-se para as classes de alvará mais baixas quadros técnicos menos qualificados e passaram a valorizar-se os recursos humanos das empresas para efeitos da atribuição do alvará apenas segundo os grupos de retribuição. Para mais, o Decreto-Lei 97 de 2011 aboliu os certificados de aptidão profissional. Ora, apenas depois, com o Decreto-Lei 37 de 2015,
reconhece que a aposta na formação e qualificação profissional é condição essencial do desenvolvimento da capacidade competitiva das empresas, da promoção, da produtividade e da empregabilidade. A necessidade de aumentar o nível de qualificação dos recursos humanos da construção é sublinhada pela Comissão Europeia também em 2012. Face a esta nova realidade, a qualificação dos profissionais da construção na área da atividade da reabilitação tem de ser feita a todos os níveis. É, de facto, urgente relacionar a teoria com a prática. E há uma proposta neste mesmo documento do Vítor Coias, em que aponta para uma formação profissional ao nível inicial e uma formação contínua, visar jovens que concluam os ciclos do ensino obrigatório, incluir o segmento do projeto e da consultoria, que são os níveis dos arquitetos, dos engenheiros e outras especialidades, incluir nível 2 e 5, formação superior, e que a formação superior deveria dar saída a uma especialidade, portanto, ser considerado como especialista. Acontece que, obviamente, que esta categoria de especialista deve ser reconhecida e exigida para a elaboração de projetos e obras, porque senão, se não houver uma legislação que reconheça esta especificidade da conservação e reabilitação, então também não serve de nada estarmos a formar especialistas. Portanto, é claro que as universidades têm mestrados, têm formação avançada, mas se isto não for reconhecido legalmente, a teoria e a prática continuam a não estar uma ao lado da outra. Portanto, o que é de facto essencial é promover o ensino em todos os níveis e em todas as especialidades e propor uma legislação que seja em conformidade e que valorize esta necessidade de formação especializada para a elaboração de projetos e obras. É claro que aqui esperemos que a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, os engenheiros já há algum tempo, os engenheiros têm especialidades, não é? Nós temos especialidades, engenharia mecânica, eletrotécnica, etc. Os arquitetos não querem absolutamente fazer e propor especialidades porque acham que não é preciso, não é necessário. Esta é a minha ideia do que eu tenho falado com colegas e, portanto, eu gostava muito de expor este assunto porque, de facto, os arquitetos têm muita importância nestas histórias todas, como vimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Soraya.